Olá, aqui é o professor Cristiano Galvão e eu quero mostrar para você hoje uma dica muito avançada de Power Query dentro do Excel. Imagina que você queira fazer uma extração de dados a partir de pastas do Windows, só que em determinados momentos você quer que essa pasta seja diferente. Pode ser um mês diferente, um cliente, ou até mesmo um ambiente de teste ou produção. É possível fazer com que essa pasta seja dinâmica. Dá uma olhada aqui. Eu tenho numa célula uma pasta fixa, que é a D2 Excel Turbo /teste. Através de uma simples validação de dados eu consigo alterar para produção, mas poderia escrever manualmente também. Facilitando o meu trabalho, eu fiz com que essa célula ficasse nomeada já para pasta underline extração. Isso vai facilitar muito tanto a memorização quanto a manutenção dentro do Power Query utilizando esse nome que está aqui. Vou fazer uma consulta simples utilizando pasta do Windows. Dados, obter dados de arquivo da pasta. Isso vai fazer com que seja aberta uma janela onde eu posso procurar a pasta, mas nesse caso aqui, como eu tenho outras coisas nesse computador que eu não vou poder mostrar, eu vou escrever manualmente aqui, Excel Turbo /invertida teste. Vou pressionar OK e o Excel vai começar a ler os dados desta pasta. Temos aqui a primeira janela do editor do Power Query, mostrando a lista de arquivos existentes na pasta. Temos aqui 20 arquivos de dados e eu vou transformar esses dados. Ao pressionar o transformar, é aberto o editor do Power Query e eu vou ver informações sobre os documentos, mas ainda não é o conteúdo deles. Para ver o conteúdo, eu preciso acessar a coluna Content e pressionar a seta dupla, que tem neste ícone para baixo. Após uma breve leitura da pasta, eu vou ter uma amostra do primeiro arquivo existente. Eu posso alterar para os outros, para conferir se o padrão é o mesmo, mas nesse meu exemplo eu sei que o padrão é igual. Eu vou simplesmente pressionar o OK. Quando eu faço isso, eu vejo que os dados vão sendo carregados para dentro da janela do editor do Power Query e eu vou descartar a primeira coluna, que é aquela que contém a informação dos arquivos, o nome da origem. Eu não quero que isso apareça no meu relatório. Vou remover. Repare que mesmo sendo uma transformação muito simples, isso gera uma série de etapas. Todas essas etapas elas são fixas, incluindo a fonte, que é a primeira delas. Repare que aqui a primeira etapa tem um nome de pasta fixo. É aqui que nós vamos trabalhar na dica de hoje. Acessando o editor avançado do Power Query, eu vou ver que essas etapas são gravadas na forma de uma linguagem, que é a linguagem M. Eu vou utilizar um conceito de variável para alterar dinamicamente este D2 Excel Turbo /teste. Sendo assim, eu vou trocar todo esse conteúdo que está entre aspas para arquivo. Poderia ser um outro nome também, mas arquivo é um nome fácil de lembrar. Agora aqui em cima, na primeira linha, eu vou dizer que arquivo é um conteúdo. Poderia fazer desta forma aqui, dizendo que é igual aspas, porém, isso não resolve ainda o problema. É exatamente nesse ponto aqui da atribuição do arquivo que vai entrar um comando especial que você vai anotar. Eu já tenho ele na minha área de transferência do Windows e eu vou simplesmente colar para que você veja. Arquivo recebe um valor que vem de um comando chamado Excel Current Workbook, o arquivo Excel. Através de um intervalo nomeado, que é o pasta extração, eu vou extrair o primeiro conteúdo de todos. Observe o que acontece. Concluído, vou fechar o Power Query e vou dizer que eu quero carregar esses dados. Vou manter. O Excel vai criar uma folha nova, já que eu não carreguei para modelo de dados nem para tabela dinâmica. E após um processamento, você consegue observar as linhas sendo carregadas para essa nova tabela que vai ser gerada agora. Veja só. 88 mil linhas, 138 mil linhas. E temos aqui os dados carregados. Observe agora o que vai acontecer quando eu voltar para a planilha Config. Carreguei os dados de produção, porém eu vou alterar para teste. Voltando agora para a planilha 1, eu vou usar o botão da direita, atualizar. Os dados são carregados novamente, mas dessa vez a quantidade de linhas vai ser menor, 78 mil linhas.
O porte dos dados também muda bastante. Observe que eu tenho números bem menores dessa vez. Eu tenho aqui informações que vêm da pasta de teste. Se eu voltar para a folha config e alterar para produção, quando eu vou na planilha 1 e atualizo de novo a consulta, eu vou ter os dados carregados a partir da pasta de produção, que tem mais informações. Veja só. Está aí, totalmente dinâmico. Eu vou colocar aqui o comando para que você enxergue melhor na sua tela. E está aqui. Arquivo contém o conteúdo que vem do Excel.currentWorkbook e essa série de caracteres que tem aqui na sequência. Lembrando que pasta extração é o nome que eu dei para essa célula onde eu vou mudar a pasta. Você vai colocar o nome correspondente ao que tem na sua planilha. Espero que você tenha gostado. Se você quiser receber dicas exclusivas, assine a lista VIP no meu site, que é o www.excelturbo.com.br. E se você gostou do conteúdo, mostre aos seus colegas de trabalho que precisam do Power Query e do Excel para cumprir as tarefas do dia a dia da empresa. Até logo, um abraço, tchau, tchau.